Galera, meu nome é Renato Sartori. Nesse vídeo eu trago a resolução da prova da FAMERP de 2022, que foi a prova que eu passei. Ela é uma prova bem extensa, então eu vou dividir a resolução dela em blocos. A gente vai ter então bloco de anatomia, histologia e assim por diante. Se tiver urgência em alguma disciplina, entre em contato comigo que eu agilizo a edição do vídeo para você. Nessa questão nós temos a imagem de uma molécula de DNA e ele quer saber qual ligação que forma a cadeia polinucleotídica. Bom, basicamente aqui, se a gente olhar essa imagem, a gente consegue identificar então aqui uma base, um açúcar, que é uma pentose, e um grupo fosfato. Então nós temos aqui um nucleotídeo, abaixo outro nucleotídeo. Bom, quem que está ligando esses dois? É esse grupo fosfato, certo? Sabendo disso, a gente olha aqui fosfato, fosfo. A gente já fica entre duas alternativas ali que estão apresentadas para a gente, que é fosfoéster ou fosfodiéster, tá? Então é sempre assim, vamos eliminar o que é menos provável. Como que funciona a ligação do grupo fosfato? Se a gente tem um oxigênio ligado a um carbono, oxigênio grupo fosfato, a gente tem uma ligação fosfoéster. Nesse caso aqui, a gente consegue identificar duas ligações fosfoéster. Então nós temos uma ligação fosfodiéster. A alternativa A é a alternativa correta. Ligação de hidrogênio, ela é tão conhecida a ligação de hidrogênio que talvez muita gente tendenciaria para ela. A ligação de hidrogênio, ela liga as duas fitas, ela une as duas fitas do DNA, tá? Então ela não forma a cadeia polinucleotídica, ela apenas liga, por isso não é a correta. Essa outra questão exige da gente um conhecimento de replicação de DNA, né? Ele quer saber em qual processo que é formado os fragmentos de Okazaki. Quando a gente replica o DNA, né, a gente tem que saber que a replicação ela é semi-conservativa. O que isso significa? Que a gente utiliza as duas fitas para fazer a replicação. Então, as duas fitas serão utilizadas como molde. O problema é que o nosso DNA ele é antiparalelo, a gente tem fitas antiparalelas. Então uma fita vai estar no sentido certo e a outra no sentido errado. Por que sentido certo? O sentido certo é o que a DNA polimerase ela consegue adicionar os nucleotídeos continuamente, né? Se a gente lembrar, né, sempre a leitura, quando a gente vai fazer a leitura, a gente faz da 5' para 3', exatamente pelo fato da DNA polimerase ter essa característica de inclusão na extremidade 3'. Então se a gente tem uma fita que ela consegue adicionar bonitinho lá continuamente, que é chamada fita líder, a gente vai ter uma que está ao contrário. Então a gente precisa abrir o DNA e ela vai incluir de trás para frente. Então ela vai criar vários fragmentos, né, que depois serão ligados pela uma DNA ligase, né, e esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Essa outra fita ela é chamada de fita tardia ou fita atrasada, exatamente para ela ter esse processo a mais, digamos assim, né, de ter que criar os fragmentos para depois fazer a ligação. Olhando as alternativas, a correta alternativa D, replicação da fita tardia do DNA. Nessa outra questão, ela traz duas funções de enzimas, ela quer que você saiba o nome dessas enzimas. A primeira função aqui, que a gente tem é a separação da dupla hélice do DNA. Bom, separação de dupla hélice, a gente tem que lembrar logo em helicase. Então, a DNA helicase é que faz a separação. Para não esquecer mais, heli de hélice, ase de quebra. Então, ele quebra a hélice e separa a hélice, beleza? Remoção das supertorções do DNA. Toda vez que a gente replica o DNA, a gente abre a fita e as extremidades elas sofrem supertorções e essas supertorções podem inclusive ocasionar na quebra do DNA. Para que isso não aconteça, nós temos uma enzima que elimina, ela remove as supertorções, que é a topoisomerase. Alternativa correta, alternativa E. Muita gente respondeu a alternativa D, tá? A DNA polimerase ela inclui nucleotídeos e a DNA ligase ela liga extremidades do DNA. Então ela liga duas pontas. Essa próxima questão ela é uma questão de mutação. Então, primeiro ele coloca aqui, erros na replicação do DNA podem determinar a ocorrência de mutações. Primeiro conceito que a gente precisa saber, erro é uma coisa, mutação é outra. Erro no nosso DNA acontece constantemente e as nossas células, né, possuem mecanismos de reparo. Quando esses mecanismos falham, né, e essa célula que sofreu erro ela é replicada com o erro, aí a gente tem uma mutação. É importante diferenciar esses termos. Observando a imagem, a gente já consegue perceber aqui que o que está mudando é uma base, né? Ele já deixa bem destacado, né, que houve a mutação de uma base. Sabendo disso, né, que uma base foi trocada pela outra, a gente só pode ficar entre duas alternativas, transversão ou transição. Como que a gente consegue responder essa questão? A gente precisa saber o que é purina e o que é pirimidina, né? Quais são as purinas e as pirimidinas. Um jeito de lembrar, né, uma frasezinha que eu faço aqui na minha cabeça para lembrar, é que as purinas elas são tão puras que elas não têm cu. Então as purinas não têm CU. Então, se as purinas não têm CU, as pirimidinas
TCU. Timina, citosina e uracila são as pirimidinas e as purinas, adenina e guanina, certo? Sabendo disso, a gente colocar as letrinhas aqui, a gente consegue também lembrar, ó, transversão, você lembra o que? De transversal, certo? Então, transversão eu tenho quando eu saio de uma purina e vou para uma pirimidina. Então, transversão eu tenho a mutação de uma purina para uma pirimidina ou vice-versa, tá? Transição, eu tenho mutações dentro de purinas. Então, por exemplo, eu troco A por G. Isso é uma transição. Eu troco T por C. Isso também é uma transição. Nesse caso aqui do exercício, a gente tem aqui, ó, a troca de uma guanina por uma timina, classificando, no caso, uma transversão. Alternativa A. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, se inscreva no canal. Se você ficar com dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.